Márcia Dessen, consultora de finanças pessoais, com certificação CFP, que ela própria ajudou a trazer para o Brasil, responde a dúvidas dos leitores da Folha. Todo mundo quer saber qual é o melhor investimento, sempre, como se fosse a única, só tivesse uma opção. Eu costumo dizer que quem faz essa pergunta, qual é o melhor investimento, não está sendo muito responsável. Se existir uma resposta simples para esta pergunta, está sendo mais irresponsável ainda. Porque não existe o melhor investimento. Existe o investimento mais adequado para um determinado objetivo. Para que e por que você está guardando esse dinheiro? E precisa ser só um objetivo? Não. Eu posso ter o objetivo de me aposentar bem, de comprar uma casa, de comprar um carro. Eu posso conciliar esses vários objetivos com tempos diferentes, com perspectivas e opções de investimento? Com certeza. Certamente uma pessoa, uma família, tem mais de um objetivo. O atributo principal talvez seja liquidez. Precisar do dinheiro a qualquer momento. Portanto, a escolha vai ser guiada pelo atributo liquidez. Já para um outro investimento, para um outro objetivo, o atributo rentabilidade ou segurança seja um atributo melhor ou mais importante do que o da liquidez. Por exemplo, uma leitora que pretende se casar daqui a um ano, ela e o noivo têm condições de guardar todos os meses R$1.000. Pergunta, onde coloca esse dinheiro, se possível que renda mais do que a poupança? Um ano é o horizonte de tempo desse casal. Um ano é um prazo relativamente curto. Bolsa, nem pensar. Imóvel, nem pensar. Portanto, sobra a renda fixa. Eles querem ganhar mais do que a poupança. Gente, por incrível que pareça, a poupança, livre de imposto de renda, isenta do imposto de renda, sem custo. É difícil ganhar na poupança atualmente. Com R$1.000 por mês, esse casal não tem poder de barganha de aplicar em fundos de investimento, por exemplo, pagar taxa de administração, pagar imposto de renda e ganhar mais do que a poupança. Outro leitor, ele está na fila do transplante renal. Ele tem 20 mil guardado, pode guardar mais 2.000 mensais, ele também tem planos de estudar no exterior. Ele pergunta, sempre lembra que ele pode precisar desse dinheiro a qualquer momento, pergunta o que ele pode fazer para esses dois objetivos. Tem uma informação aqui muito importante. Precisar do dinheiro a qualquer momento. Portanto, o principal atributo do investimento desse leitor tem que ser a liquidez. Poupança é uma alternativa. Fundos de investimento com liquidez diária é outra alternativa, desde que ele cuide muito bem dos custos, cuidado com taxas de administração. Bolsa, nem pensar, porque ele pode precisar sacar exatamente no momento em que a bolsa esteja em condição desfavorável. A própria poupança fica aqui um pouco prejudicada, porque a liquidez da poupança ela é mensal, ela não é diária. Então, eu me limitaria a CDB com liquidez diária, fundos de investimento com liquidez diária, tomando muito cuidado com os custos. Talvez Tesouro Direto, que oferece uma liquidez semanal. Mas aí qual o título? Está pensando em estudar no exterior em 2013. Imagino que depois... 2013 estamos falando de 2 anos, no máximo. Letra financeira do Tesouro é uma boa sugestão para esse leitor. A letra financeira, ela paga a variação da taxa Selic, portanto, ela acompanha a flutuação da taxa de juros de mercado. Se subir, ele está dentro. Se subir, ele está dentro. Se cair também. Se cair também, mas ele estará recebendo 100% da variação da taxa Selic, menos os custos que ele tem que preservar e gerenciar bem. Márcia, um outro leitor, isso é o caso de centenas de leitores, pretende comprar um imóvel daqui 2 anos, tem 8 mil guardado, ganha 2.400, consegue guardar bastante, pergunta, o que fazer para ter esse dinheiro daqui 2 anos além do mais? De novo, 2 anos é um prazo relativamente curto, então bolsa, mais uma vez, nem pensar. Ele tem que ficar no mercado de juros e ele pode pensar em 2 coisas. Comprar taxa pré-fixada, uma LTN, no Tesouro Direto, por exemplo, hoje cotada na faixa de 12,5% ao ano. Ou comprar um título de taxa pós-fixada. Eu não sei quanto eu vou ganhar,
mas eu vou ganhar a taxa de mercado. Se uma pessoa tem convicção de que a taxa de juros vai cair, será inferior a 12,5%, que é o que uma LTN hoje paga, eu diria que uma boa aposta é comprar papel pré. Uma LTN, garantindo a rentabilidade de 12,5% hoje. Por quê? Porque ele está convicto de que a taxa de juros, nesse período, tende a ser inferior. Se o leitor não tem expectativa nenhuma, ou pelo contrário, acha que é até possível que a taxa suba um pouco mais, ele não deve optar pela taxa pré, deve optar pela taxa pós, que acompanha a flutuação dos juros, seja ela qual for. Um outro leitor que não fala a idade, ele tem uma previdência privada, onde ele coloca 10% do salário. Com o restante, quando sobra, ele lembra bem, coloca tudo em renda variável. Compra ações de empresas sólidas no home broker. Diz que a perspectiva de investimento é de médio a longo prazo, que ele chama de 5 anos. Pergunta, como a Bolsa vem tendo esse desempenho um pouco volátil, ele considera resgatar ou aplicar em imóveis ou ir para um cenário mais complicado aí, que é ficar no curtíssimo prazo, fazer day trade, entrar e sair de manhã da Bolsa aproveitando essas variações. O que você acha disso? Ele está misturando bem as coisas aqui, né? Longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo, como é imóveis, né? Imóveis, longo prazo, baixíssima liquidez, com um cenário de curtíssimo prazo, que é a operação de day trade em bolsa, né? Day trade é aquele tipo de operação que você pode comprar e vender no mesmo dia. É uma estratégia do investidor que procura tirar proveito exatamente de volatilidade de mercado, mercado muito volátil. Precisa ser profissional para operar nesse mercado. E tem que ficar de olho no custo, né? De corretagem. Custos custo mais altos e ele tem que ter muita disponibilidade de tempo para gerir uma estratégia de day trade. Se ele é profissional, conhece o mercado, é uma estratégia. A de longo prazo, ela já não pensa muito em volatilidade. Ela pensa mais nos fundamentos da empresa. Por exemplo, vou comprar a Petrobras porque está barata, porque eu acredito que nos próximos anos o preço de Petrobras vai corrigir e eu vou ter benefício no longo prazo. A maioria faz a estratégia de longo prazo, baseada em fundamentos da empresa e não em aspectos de curto prazo, humor de mercado, que é uma coisa muito mais temperamental, que requer muito mais tempo disponível para gerir essa carteira. Um leitor de Maceió começou a diversificar investimentos há 1 ano. Ele de cara já fez um VGBL para 20 anos, iniciando, o VGBL é um fundo de previdência, iniciando com um depósito de 5 mil, aportes mensais de R$300, aplicou 10 mil num fundo de renda fixa, 5 mil num CDB, DI. Esses dois investimentos ele pretende usar daqui a 1 ano no financiamento imobiliário. Ele também tem a capacidade de investir 2.500 mensais para aumentar essa parcela que ele usaria como entrada no financiamento. Ele quer saber se está certo, se essa estratégia é boa. Olha, está muito bem diversificada, parabéns para ele. Certamente essa operação de VGBL, o horizonte dele é 20 anos, então eu acho que está legal. Tomara que ele tenha optado pelo regime de tributação exclusiva na fonte, que trabalha com as alíquotas regressivas, porque assim esse nosso leitor vai pagar só 10% de imposto. Para os outros recursos que ele está acumulando para dar de entrada num financiamento imobiliário, ele também está bem. Ele fez um fundo de renda fixa e fez também um CDBDI. Eu diria que ele pode continuar reforçando tanto um quanto o outro, tanto renda fixa quanto CDBDI, ou eventualmente adicionar opções do Tesouro Direto. Um CDB, um fundo DI, uma poupança, elas são relativamente equivalentes do ponto de vista de alternativa de investimento. A escolha recai sobre quanto custa, porque é o custo que vai determinar a rentabilidade ser maior ou menor no produto A, B ou C. Outro leitor de 28 anos consegue colocar 50% do que ele economiza na renda fixa
E ele coloca metade em ações, 30% Tesouro Direto, 20% na poupança. Ele quer ter um ganho maior, mas reconhece que não tem tempo de acompanhar a Bolsa. Como que está a estratégia dele? Olha, para quem tem 28 anos de idade, jovem e toda a vida pela frente, 50% em ações é uma estratégia agressiva, mas ele porém, para uma pessoa de 28 anos, que tem uma capacidade de poupança de 50% da renda, provavelmente ele mora com os pais, né, Tony? Eu diria que é agressiva, mas adequada, né? E o fato de ele investir em fundo de ações e não direto na bolsa, significa que ele está comprando a prestação de serviço de um especialista, que faz para ele, né, por ele, o serviço isso que ele não tem tempo. Que ele não tem tempo de fazer. Eu acho que esse eleitor está com uma estratégia bem equilibrada, bem interessante.